Ok. Bom, nós somos Flávia Costa, Maria Dantas. Nós estamos aqui... E Ana Bárbara. E Ana Bárbara, que está ali na técnica. Nós estamos aqui representando as mulheres brasileiras contra o fascismo e o racismo, uma assembleia de mulheres brasileiras na diáspora. Somos quase 100 mulheres dentro dessa assembleia e coletivamente foi elaborado um texto que nós vamos ler aqui para vocês. A data de 5 de maio foi oficialmente estabelecida em 2009 pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, uma organização intergovernamental, parceira oficial da Unesco desde 2000, que reúne os povos que têm a língua portuguesa como um dos fundamentos da sua identidade específica, para celebrar a língua portuguesa e as culturas lusófonas. Em 2019, a 40ª sessão da Conferência Geral da Unesco decidiu proclamar o dia 5 de maio de cada ano como Dia Mundial da Língua Portuguesa. A língua portuguesa é não só uma das línguas mais difundidas no mundo, parece que é uma das 4 mais faladas no mundo, com mais de 265 milhões de falantes espalhados por todos os continentes, como é também a língua mais falada no hemisfério sul. O português continua a ser, hoje, uma das principais línguas de comunicação internacional e uma língua com uma forte extensão geográfica, destinada a aumentar. As mulheres brasileiras contra o fascismo e o racismo trazem aqui, nesse dia, um olhar crítico. A brutalidade contra os povos indígenas no Brasil, em mais de 500 anos, promoveu não apenas a perda de seus territórios, mas também extinguiu muitas línguas originárias. A Tataia Cocama, do povo Cocama, da região do município de Santo Antônio do Içá, no Alto dos Solimões, no Amazonas, pesquisadora, ativista, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, mestranda em Linguística e Línguas Indígenas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em Linguística pela Universidade de Brasília, diz que, na América Latina e no Caribe, tem em torno de 58,2 milhões de indígenas que falam aproximadamente 550 línguas originárias. No Brasil, no início da colonização, eram mais de 1.000 línguas. Foi um conjunto de ação, a Igreja, a própria política de Estado de dominação. Tudo se resume em retirar a terra dos povos indígenas. Todas essas políticas foram feitas para acabar com a vida dos povos originários. Mas os colonizadores sabiam que um dia íamos acordar. Saber quem somos, o valor das nossas línguas. Por isso que precisamos acabar com nossa memória e resistência. A primeira ferramenta usada foi pela língua através do silenciamento. Teve políticas de extermínio, doenças, escravidão, massacres. Outra coisa foi diminuir a demarcação até não ter mais ninguém. Isso tudo foi pensado, mas eles não contavam com a nossa ancestralidade, que é maior. As línguas indígenas sempre foram classificadas por linguistas não indígenas. Eles pregaram a organização europeia, eurocêntrica, que classifica as línguas neolatinas, por exemplo, para classificar línguas indígenas também, que é outra perspectiva. Mas até então, se tinha apenas esse tipo de classificação. Hoje, nós, povos indígenas, à frente dessa discussão, temos uma forma de ver isso. Segundo a classificação de Arion Rodrigues, linguista brasileiro morto em 2014, são 180 línguas hoje faladas no Brasil. Eram 1.100 no início da chegada do colonizador. Ao longo do percurso do colonialismo, seres humanos africanos, homens e mulheres, foram transformados em meras matérias energéticas para a produção de riquezas.
Para esses corpos, foram moldados ao status de simples objeto, provocando dessa forma o seu esvaziamento ontológico. Foi necessário uma metamorfose que destruísse desse ser todo o seu caráter de humanidade, negando-lhe principalmente a racionalidade. A filosofia ocidental, principalmente durante a sua fase iluminista, em muito colaborou para o esvaziamento do ser e a negação epistemológica das pessoas negras africanas. Essa prática é conhecida como epistemicídio, o processo de matar o conhecimento do outro. Eliseu Amaro de Melo Peçanha. Devemos desconstruir o racismo epistêmico, produzido pela filosofia ocidental, para romper com a hegemonia da branquitude e estabelecer novas maneiras de se conceber epistemologias indígenas negras a partir do resgate da memória e da afirmação do status ontológico da sua humanidade. Também trazemos aqui, que para nós é muito importante, a fala, o discurso do Ailton Krenak, na Academia Brasileira de Letras. O discurso é enorme, nós fizemos um resumo, pegamos algumas falas que achamos que realmente é muito importante, são muito importantes para serem lidas hoje. De quando os povos originários daqui, guiados por guerreiros de Cunhambebe, e ele me lembrou hoje também do Aimberê, que ergueram a Confederação dos Tamoios, exatamente aqui, nessa paisagem carioca. Ele está falando desde a Academia Brasileira de Letras. Para mostrar aos novos colonizadores, ou para os viajantes que ainda nem tinham aportado direito aqui, e alguns já estavam entrando nas ilhas para formar uma França Antártica. Outros estavam tentando fazer alguma coisa no Maranhão ou no Pará, e aqui, os povos daqui decidiram se levantar na Confederação dos Tamoios. Os sapiens têm uma vocação animada para a predação. O ecossistema mais frágil que esse sapiens habita é a comunidade, é a sociedade que ele está inserido, de onde ele nasce, de onde ele surge. E se nós não sabemos experimentar resiliência, devolver cura, devolver amabilidade, ajudar a reconstituir o tecido comunitário, nós estamos cooperando com a prática da predação. A gente quer ter vantagem, a gente quer ganhar tempo, a gente quer ganhar alguma coisa a mais. A gente fica feliz com o mérito. E a gente pode até achar que a meritocracia é uma meta que alguém vai perseguir desde o banco da escola até a sua formação como pessoa, algum mérito. Eu achei muito bom essa menção a essa cultura que supõe que algumas pessoas têm mérito e outras não, como uma das ideias motoras dessa predação. A gente só pode justificar socialmente a vantagem e o mérito se a gente tem uma certa tendência para o sapiens predador. Ele não é propriamente um dinossauro. Esse sapiens predador, ele é um sujeito simpático, ele é gentil, ele anda por aí, vai à praia, gosta de sorvete, até de açaí, um açaí com granola, mas não dá para despistar a sua vocação predatória. Eu acho que foi isso que fez com que Cunhambebe chamar os parentes dele para tentar mandar de volta para a Europa aqueles branquelas que estavam chegando aqui. E essas abordagens de lá da Europa e daqui desse continente, ela trouxe, ao longo dessa jornada, a língua portuguesa, que aportou aqui, prosperou aqui e quase que tomou conta de tudo, diz Krenak. De norte a sul, muitos estrangeiros ficam incomodados, ficam admirados que a gente tem uma língua brasileira que deriva do português e que chegou no Amapá, que chegou nas aldeias Wapixana, do povo da nossa querida Joênia. E chegou também ao povo Yanomami, sim, em Roraima. Mas eu também mencionei o Amapá porque eu sei que o português chegou até aquelas beiradas, aquelas bordas do território brasileiro, já com as Guianas, com aqueles nossos vizinhos do lado de lá.
O português se espalhou por essa terra como uma planta, como esses bordados da nossa roupa. E ele fazia assim na roupa dele, como imortal. Uma planta totalmente adaptada e criou variedades também de português. Um gaúcho não fala português da terra do Fabiano Piúba, lá no Ceará. Falou um outro português. Segundo a tradição, é importante que o novo acadêmico trace, ainda que brevemente, a história de sua cadeira. A cadeira do Krenak é a de número 5. É o que farei, invocando um verso do talvez mais belo poema indigenista da literatura brasileira, Ijuca-Pirama, de Gonçalves Dias. No conto 7º desse poema, afirma um personagem, abro aspas, em tudo o rito se cumpra, fecho aspas. Quem disse isso foi um velho ancião tupi, e não Gonçalves Dias. Eu não sou mais do que um, mas eu posso invocar uns 300. Nesse caso, 305 povos que nos últimos 30 anos do nosso país passaram a ter a disposição de dizer estou aqui. Sou Guarani, sou Chavante, sou Caiapó, sou Yanomami, sou Terena. E esse jogral, essa fala plural, ela só foi possível porque nós atravessamos uma linha vermelha que indicava, no final dos anos da ditadura, a disposição do Estado brasileiro de emancipar os indígenas. E houve, inclusive, um projeto muito bem estruturado, que era o projeto da emancipação indígena. A vocação republicana brasileira, de origem na aldeia do positivismo, de que os indígenas um dia iriam evoluir para brasileiros. Tudo isso, gente, vem de uma literatura riquíssima, que é a literatura brasileira, que tem as suas fases lá no romantismo e antes do romantismo, e chega no modernismo, e chega até nós, onde a própria aldeia da literatura se transfigura e admite que a tradição nós compartilhamos com os povos da diáspora, aqueles que vieram trazidos para cá para formar mão de obra aqui. Essa gente da diáspora, que são os povos de origem africana, que constituíram os afro-brasileiros, que são aqueles que têm na oralidade uma tradição tão reverenciada que existe um status da oralidade de alguém que conta a sua história, que é o griot. O que é um griot? Alguém aqui sabe o que é um griot? Alguém sabe o que é um griot? Brasileiros e brasileiras? Nós sabemos muito bem o que é um erudito. Todo mundo aqui sabe o que é um erudito? Nós sabemos muito bem o que é um acadêmico ou uma acadêmica, um historiador ou uma historiadora, mas por que o povo brasileiro não sabe o que é um griot? Pergunta Ailton Krenak no seu discurso de posse. O que é um griot? Em algumas sociedades muito anterior a essa formação nossa daqui do Brasil, o griot é uma biblioteca de conhecimento que se move e que tem passagem livre de um território ou outro, porque todos reconhecem nele uma qualidade de narrador de mundo. Então, a literatura que nós passamos a apreciar nos últimos 3, 4 mil anos deve ter pelo menos uns 10, 20 mil anos em que ninguém escrevia nada. Só se contava, só se falava, só se contava a história. Os griots. Me referir à oralidade como o oceano da oralidade é mais do que uma expressão poética. É reconhecer que nós somos herdeiros de tempos imemoriais, onde quase tudo que a gente sabe sobre nós, os humanos e a Terra, vem desses registros. Registro muito antigo, 6.000, 8.000 anos. No caso da cadeira número 5, a que eu vou ocupar, nós vamos recuar ao século XIX. Façamos esse exercício. Com alguns pequenos reflexos do século XVIII. Reflexos que incidiam sobre o comportamento, o modo de se organizar socialmente, e uma terrível sociedade escravocrata brasileira, que achava que podia escravizar outros seres humanos. O fundador dessa casa foi Machado de Assis,
que, como poeta, valorizou sob muitos ângulos, assim como seus contemporâneos, a diversidade das culturas dos povos indígenas. É bom a gente lembrar disso, porque fica parecendo que nós é que somos as pessoas modernas, que somos capazes de olhar ao nosso redor e dizer, olha, aqui tem gente indígena, e aqui também tem gente negra que veio da África, e aqui também tem gente árabe, aqui também tem gente de diferentes continentes formando esse Brasil. Não. Machado de Assis, quando fundou a Academia Brasileira de Letras, já falava sobre isso. No século XIX, quem nos antecedeu já tinha compreensão e uma visão muito mais sensível sobre essa nossa complexa formação. E vou acabando. Abolir a escravatura não é abolir a escravidão. Repito, abolir a escravatura não é abolir a escravidão, diz Krenak. Quem dera fosse. Se abolir a escravatura fosse abolir a escravidão, nós estaríamos vivendo numa sociedade com menos desigualdade e brutalidade no tratamento com as nossas diferenças do que nós vivemos hoje. E a gente não ia se impressionar tanto em celebrar uma sessão da Comissão da Verdade ou da Comissão da Anistia vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, apreciando uma determinação da Comissão da Verdade, onde o Brasil é demandado a pedir perdão por ter tentado matar o povo indígena através dos seus instrumentos republicanos, suas milícias, suas polícias, seus exércitos, suas forças armadas, que não deixou ninguém fora. Todo mundo participou dessa espécie de pesadelo em que os povos indígenas eram considerados um risco e que tinham que passar por campos de reeducação. República Brasileira. A terra indígena Krenak, a sua terra, ela foi um reformatório nos moldes do que a gente imaginava ter acontecido em países de governos totalitários, onde parte da comunidade que formava aquela nação era separada para ser reeducada, para poder voltar ao convívio. Quer dizer, os totalitarismos em qualquer lugar do mundo, eles têm um defeito grave. Eles não conseguem expressar a intenção que dá origem a essas práticas. E pedir perdão depois significa muito no sentido da reparação. A real reparação, a reparação verdadeira, que se deve a povos que foram humilhados. O pedido de perdão, e agora não é Krenak, somos nós, que Portugal acaba de dizer, de reconhecer. Essa parte do Krenak é muito boa, porque ele falou antes do que o governo de Portugal tenha reconhecido isso. O pedido de perdão é um gesto civil, é um gesto cordial. Até o Papa Francisco ia dizer que é um gesto cristão, mas é o Papa Francisco. Agora, um Estado que é uma instituição total, eu não consigo imaginar um Estado pedindo perdão. Não dá. O Estado não tem como pedir perdão, minha gente. O Estado é um ente que não pede perdão. Quer dizer, não adianta um dia um Estado europeu pedir desculpa para as Américas. É gentil, é simpático, mas não acrescenta nada. Então, pedidos de desculpas não vão fazer nascer de novo as palmeiras. E abro aspas, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, também de Gonçalves Dias. E eu recebi uma ajuda maravilhosa, indispensável para celebrar aqui aquela literatura que já mencionei, que também foi feita por Machado de Assis, resgatando dignamente o sentido da ancestralidade dos nossos povos, do nosso território, como se território e povo se constituíssem na mesma potência. E como aqui tem economistas, ele estava lá na Academia Brasileira de Letras, a gente pode, no futuro, conferir a ideia de que a primeira infraestrutura de uma nação, um povo precisa perseverar nela, e que o povo precisa perseverar nela, é a própria bacia dos rios, da floresta, das montanhas. Sem os rios, sem as florestas, sem as montanhas que produzem vida, não adianta você inventar infraestrutura alguma. A menos que a gente acredita que é possível produzir tudo o que nós precisamos numa estufa. Estufa que pode se tornar, na verdade, toda a biosfera do planeta se a gente continua aquecendo. Agora sim, de verdade, eu vou acabando. A vida dos quilombos e mostrar a tragédia social que foi para aqueles povos escravizados aqui, que conseguiram escapar à condição de escravos, criar uma situação de aldeamento e de liberdade,
e que eram apressados a qualquer momento por qualquer sujeito que se achasse corajoso para isso. E muitas vezes nós reclamamos, isso é muito importante que diz o Krenak, que a tolerância, tem muita gente que fala em tolerância, que a tolerância é uma virtude que a gente deveria desenvolver. Mas a tolerância é o que o mundo faz, porque a tolerância nos permite virar o rosto enquanto Israel bombardeia a Palestina. Isso é tolerância. Pensando no Rondon, o famoso Marechal Rondon, me vem a compreensão de que a tentativa de integrar os povos indígenas no período pré-constituinte, ele era um positivista, né, o Marechal Rondon. Então, você não mata aquele povo, mas você mantém esse povo sob controle e, se possível, usa os recursos da aculturação, da domesticação, até que eles se tornem uma espécie de aculturados exóticos. Como disse um militar constrangendo Mário Juruna no Congresso em Brasília. Não sei se vocês se lembram do cacique Juruna, que foi deputado federal. Eu gostei da frase, mas ela não diz nada. O que é um aculturado exótico? Será que nós todos somos brasileiros? Por que não? Quando você tem uma botânica, você se refere a uma variedade e a uma espécie exótica. É porque ela é de outro lugar. E uma pergunta é quem não é de outro lugar aqui? Ele faz essa pergunta à sala. Quem dessa sala não é de outro lugar? A começar pelo modo da organização da nossa sociedade, que é europeia, a república essa que o nosso querido José Murilo de Carvalho desnuda, ele mostra que as 3 primeiras décadas ela viveu executando um roteiro que Dom Pedro II e os seus conselheiros deixaram para aqueles generais e marechais que ficaram aqui, dando continuidade à administração dessa colônia. Então, nós, como colônia europeia, fomos governados até Getúlio Vargas decidir dar um golpe. Sobrevivemos a 30 anos de Getúlio Vargas. Entramos pelo cano por mais 21 anos. Atravessamos uma longa noite de horror e chegamos ao século XXI meio cansados de guerra. Os povos indígenas acompanharam toda essa história brasileira, mesmo para aqueles que pensam que nós nunca entendemos direito o que os brancos estão falando. Nessa academia, autores, médicos, não é novidade. Escritores, autores, médicos, não são novidade, né? E eles trouxeram uma contribuição. Essa cadeira número 5, em uma instituição que recebe uma pessoa indígena que acessa esse lugar quando a casa completa 126 anos de existência, acolheu também, como já mencionei, a primeira mulher, Raquel de Queiroz, somente em 1977. Gratidão a Ailton Krenak.